Meus irmãos, uma boa noite a todos. Que maravilha, né? Que bom que nos encontramos aqui reunidos mais uma vez, diante daquela certeza do Mestre Jesus que nos diz: aonde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, que ali também se faria presente. Então é com essa alegria, com essa satisfação, com essa certeza do amparo do alto, que vamos dar início a essa atividade aqui na casa, a essa reunião pública, aonde o nosso irmão Mendes vai estar falando para a gente de um tema bastante interessante, que é a grande ceia, né? Aquele momento do Cristo ali, naquela última oportunidade com os seus apóstolos, e a gente roga a Jesus que possa o amparar, que possa lhe trazer aí as inspirações necessárias através dos seus guias espirituais, para que ele possa trazer o conforto ao coração de cada um de nós, e que no final dessa noite, cada um de nós possamos sair daqui bem melhor do que aqui adentramos. E para dar início, né, então vamos fazer a nossa prece. Eu sempre digo que é o momento de olharmos para dentro de nós mesmos, termos aquele encontro íntimo com Jesus, como nosso anjo guardião, e com ele fazer aquela conversa sincera dentro da nossa alma. Então vamos elevar o nosso pensamento, rogar a Deus nosso Pai, a Jesus nosso querido Mestre, que possa estender os seus olhares de misericórdia, de amor, de amparo para esse ambiente, para todos aqueles que aqui congregam nessa noite, nos dois campos de vida. Pedimos ainda, Jesus querido, que o Senhor possa enviar a cada lar aqui representado os seus mensageiros de luz, de amor, que possa amparar a cada um daqueles entes queridos que lá deixamos para estar aqui, possa levar a luz aos nossos lares e abençoar, Jesus, a essa casa de amor, sempre de portas abertas, aonde podemos encontrar com vós, querido Cristo. Que a paz, que a misericórdia permaneça em nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite. Boa noite. Vamos aqui mais uma vez para a gente dar uma refletida sobre esse tema, a grande ceia, a ceia. Esse é um tema que a gente pouco ouve falar sobre ele, né? Mas ele é de uma importância muito grande nos nossos ensinamentos. A grande ceia, a última ceia que o Cristo fez com os seus apóstolos, com os discípulos. E ela aconteceu exatamente no momento porque a gente sabe que para Deus não existe coincidência, né, nem acaso. É programação que funciona, as leis dele, que Deus fez para todo o universo, funciona perfeitamente. Então todas as ações de Deus têm um motivo. E essa grande ceia, e a gente vê essa crucificação do Cristo, né, a paixão do Cristo, também vontade de Deus, programação de Deus, que atendeu a um certo cronograma também, para que as coisas se encaixassem umas nas outras. Então, a última ceia, Jesus chama os seus discípulos, porque
naquela época, todas as assembleias, né, vamos assim dizer, toda vez que se assentavam 2 ou mais pessoas para conversar sobre alguma coisa, era com uma comida, era um almoço, um jantar, porque sentava-se com uma mesa, com as coisas de comer, o pão e tal, e já era costume, né? E Jesus sempre, na ocasião da Páscoa, ele sempre sentava com os discípulos para comemorar a Páscoa. E essa grande ceia tem muito a ver com a Páscoa. E a gente sabe que a Páscoa, hoje, muito pouca gente, né, poucas pessoas têm exatamente a ciência do que comemoramos na Páscoa. O que é comemorado? A Páscoa hoje é o coelhinho com os ovinhos de chocolate, né? E a gente sempre pensa nisso, mas é igual o Natal, a alegoria do Papai Noel, né? Que a gente dá mais valor ao Papai Noel, as lojas cheias, enfeitadas, mas não vai no motivo correto. E a Páscoa é a mesma coisa. Mas vamos lá, Jesus sabia que isso ia acontecer, que estava chegando a hora do final do seu apostolado. Jesus já sabia de antemão que ele ia ser preso, que ia ser entregue aos romanos, que ia ser açoitado, que ia ser crucificado. Ele já sabia. Então ele chama os discípulos e fala: é chegada a hora. Não, e chegada a hora, ele chama os discípulos, os 12 apóstolos, e diz: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então ele já começou a falar com os apóstolos que era a última, né? De uma forma, ele foi falando suavemente, né? Porque nessa ceia ele vai passar muitos ensinamentos para os apóstolos, muitos. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então ele pensou assim. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Os discípulos não estavam entendendo praticamente nada, mas ele continuou. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Como eu disse, Deus já estava, as coisas já estavam traçadas, conforme o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Está em Lucas, no capítulo 22. Depois ele levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Está em João capítulo 13. E disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Então ele começou a passar esses ensinamentos, coisas que ele já tinha dito. Ele começou a repetir para os apóstolos, né? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
Então, desenrolou essa conversa de Jesus com os discípulos. Então, a gente volta lá no princípio da Páscoa, quando ele fala: desejei muito comer convosco essa Páscoa. Toda Páscoa que eles comemoravam, Jesus estava junto dele durante os 3 anos de apostolado que Jesus viveu junto dos apóstolos, né? Encarnado. Isso foram 3 anos. O que é a Páscoa? Será que a Páscoa hoje é a mesma Páscoa de antigamente? Acho que tem 2 Páscoas. A Páscoa de antigamente, a Páscoa dos judeus, Deus deu origem, né? Praticamente essa Páscoa atual é uma sequência, não exatamente, mas da outra Páscoa. Por que era a Páscoa, na verdade, naquela época? A Páscoa era uma festa de comemoração da saída dos judeus do jugo dos egípcios. Eles eram escravos. E tem todo um ritual nessas passagens. Como que aconteceu essa saída da escravidão? O faraó do Egito não deixava os judeus irem embora de jeito nenhum. Os exércitos lá para poder impedir a saída deles de qualquer forma. Mas o que aconteceu? Veio aquela história, se a gente pegar lá na Bíblia, a história das 7 pragas do Egito. Veio forçando a barra para que o faraó abrisse mão e deixasse os judeus partirem. Então veio as 7 pragas. Eu vou fazer um resumo bem resumido, né? Porque depois a gente vai falar sobre essa Páscoa, numa outra palestra, exatamente sobre a Páscoa. Mas aí eles veio a última praga, era o anjo da morte, né? O que é o anjo da morte? O anjo da morte ia passar pela cidade lá e ia matar todos os primogênitos que existissem, todos os jovens que existissem, porque o faraó tinha um filho jovem, então esse filho dele ia ser morto também, para o faraó ver esse poder do Deus. Então veio esse anjo da morte. Mas aí os judeus foram avisados, falaram assim: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão matar um carneiro, pegar o sangue e vai passar na porta o sangue desse carneiro para identificar que aqui vocês são judeus, vocês não vão sofrer a ação dessa 7ª praga que vai cair sobre a cidade. Então os judeus pegaram, mataram o carneiro, passaram o pincel lá no sangue dele e pintaram o umbral das portas com o sangue. E aí veio a 7ª praga de madrugada e arrasou tudo, matou muitos jovens, né? E eles foram salvos. Então por isso a simbologia do carneiro, o sangue do carneiro, o sangue do cordeiro, que muitas religiões hoje usam nas suas eucaristias, né? O sangue do cordeiro tem poder, essas coisas tudo. Porque foi assim que eles ficaram salvos da praga, né? Mas aí os judeus comemoravam a Páscoa, que era essa saída deles do Egito. E como eles faziam? Eles chegavam na determinada época, na época do ano certo, eles levavam um cordeiro para dentro de casa, um cordeirinho, e ficavam cuidando do cordeiro dentro de casa, junto com a família, com as crianças. E as crianças brincavam com aquele cordeirinho e criava-se aquele vínculo. As crianças com o bichinho, toda a família com aquele cordeirinho. Aí quando chegava na sexta-feira, eles sacrificavam o cordeirinho. E aí foi o que Jesus quis mostrar, que também essa simbologia da Páscoa, ela demonstra o sofrimento, que foi através de muito sofrimento que os judeus se libertaram. Não foi isso tão fácil. Então, essa simbologia do sofrimento, da perda. Então, aquele carneirinho que era sacrificado era um sofrimento danado, principalmente para as crianças que viam acontecer aquilo. E eles faziam uma ceia com aquele carneirinho
demonstrando que através daquele sofrimento, daquele sentimento de perda, eles estavam comemorando a vitória deles, a saída deles do jugo da escravidão. E Jesus foi crucificado também na Páscoa. É uma analogia que mostra que é basicamente a mesma coisa, só que Jesus foi diferente. Jesus sacrificou não o carneirinho, ele sacrificou a si próprio. Então ele foi sacrificado. E por que ele foi sacrificado? Ele viveu 3 anos junto com os apóstolos, com os discípulos. Ali ele trabalhava com eles, levantava de manhã cedinho, saía para pescar, passava o dia todo com eles, curou a sogra do Tomé, Mateus, né? Pedro. Curou a sogra do Pedro, vivia na casa do Pedro. Então, assim, quando ele foi crucificado, foi o mesmo sofrimento de perda, aquele que todos sentiram. Parece que é a mesma coisa, assim, nessa analogia, mas não tem, com Deus não tem mais ou menos que parece, não. As coisas são escritas para que chame a atenção mesmo. Jesus sabia de tudo isso. Então ele já começa dizendo, essa ceia é muito importante, porque vai ser único. Ele já sabia que ia ser crucificado. E ele fala, o mestre nessa ceia transmite orientações finais aos discípulos, anuncia acontecimentos e empenha mais uma vez o seu amor e proteção a todos que o aceitaram como orientador maior. Então por isso, mais uma vez, ele vai ressaltando o amor que ele tem, né? Ele tinha e tem pelos discípulos, tanto que ele os amava, né? Então Jesus, ele ressalta essa importância. É chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 discípulos, e disse, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que se cumpra o reino de Deus. E tomando o cálice, vou ler de novo a passagem, tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo, esse é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amados, disse Jesus, está muito próximo o nosso último instante de trabalho, e quero reiterar as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Esse pão significa o do banquete do Evangelho, e esse vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Então todo mundo acha que o pão que Jesus falou, esse é o meu corpo, estava se referindo ao corpo físico dele. E na verdade ele estava se referindo ao propósito dele, à obra que ele representava, que é o Evangelho. Então o pão, que na Eucaristia, vamos assim dizer, representa o corpo do Cristo, esse pão representa o seu Evangelho, representa a doutrina que ele veio trazer para todos nós. Esse Evangelho que mata a fome, aquela fome do Espírito, aquela fome de felicidade, aquela fome de caminhar sempre para frente, feliz, né? A fome de evolução, a fome do conhecimento, de saber a verdade. O pão representa tudo isso, os ensinamentos do Cristo. E o sangue que ele coloca aqui, o sangue, que é o vinho, é o Espírito renovador dos meus mandamentos, dos meus ensinamentos. Então aquele vinho que ele diz, esse é o meu sangue,
Na verdade, é aquele sangue, espiritualmente entendendo, aquele sangue que é aquele que tira de dentro os conhecimentos da consciência de cada um, porque às vezes penetram na nossa consciência, e faz com que nós temos aquele bom combate contra as nossas inferioridades. É aquele espírito do orai e vigiai, ou vigiai e orai. Aquelas tentações que nós armazenamos dentro do nosso coração, de séculos e séculos para cá, e que nós precisamos de lutar contra elas. Esse sangue é a força que nos coloca nesse bom combate, e que faz com que nós vamos seguir esse Evangelho, vamos espalhar esse Evangelho para o mundo afora. Jesus diz: vocês vão espalhar esse Evangelho, espalhar esse meu corpo será dado a todos. Ou seja, vamos espalhar a doutrina, os ensinamentos para todos que chegarem perto de nós. E o sangue é a força renovadora, que nós vamos ter que olhar as dificuldades que nós temos em seguir esse Evangelho, e vamos vencer essas dificuldades, tirando de dentro de nós tudo aquilo que nos impede de caminhar, tudo aquilo que nos prende à matéria. Então, a Páscoa dos judeus é comemorada a saída dos hebreus da escravidão, e a Páscoa do Cristo comemora a nossa saída do jugo da matéria, do jugo do materialismo, do egoísmo, do orgulho e da vaidade, da falta de caridade, da falta de amor ao próximo. Esse é que nós temos que lutar contra. Então nós estamos sendo libertados nessa comemoração da Páscoa do jugo dessa matéria, desse nosso apego às coisas, apego às pessoas, apego à vaidade, ao poder. É esse jugo que nos prende à inferioridade, que não nos deixa caminhar, não deixa nós irmos para frente. Como os hebreus não podiam sair do Egito, nós não podemos sair desse mundo de provas e expiação. Estamos presos a ele em função das nossas inferioridades. Então Jesus veio realmente nos libertar. Então essa Páscoa que nós comemoramos hoje representa essa fase que Jesus passou para nos mostrar o caminho e nos deixou essas ferramentas todas, que é o amor ao próximo e as suas leis evangélicas. Então, essa é a forma de nós entendermos a Páscoa. E ele disse aqui, falou da traição de Judas, que um deles iria traí-lo. E os discípulos ficaram: quem será? Quem vai trair? E entraram numa falta de concentração, né? Perderam a sintonia total. E Jesus e Pedro ainda rebate. Mas tem uma fala de Pedro aqui que fala o seguinte: mas Pedro fica nervoso, fala: que Deus é esse que deixa que isso aconteça? E Jesus ainda traz um outro ensinamento, o ensinamento da confiança em Deus, da fé. Fala: Pedro, olha aí a sua postura, chama a atenção do Pedro, você deve confiar em Deus. Deus é o nosso Pai, Deus é Pai, e a vontade dele é que nós temos que seguir. E fala com ele: por que você está agindo dessa forma? É a vontade do Pai. Nós temos que aceitar a vontade do nosso Pai, nós temos que ser resignados. E assim, esse ensinamento para nós também, que passamos as nossas dificuldades aqui, que é inerente a esse mundo de expiações e provas, e a gente muitas vezes se revolta contra Deus. Ó Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não mereço isso. Por que é comigo que tem que acontecer isso? Por que não é com a fulana? Ainda deseja para o outro.
aquilo que está acontecendo conosco. Então, essa passagem Jesus fala, nós temos que ser resignados e confiar no Pai, porque o Pai sabe o que faz e só quer o nosso bem. Então é outra passagem, outro ensinamento que naquele momento da ceia Jesus trouxe aos discípulos. E tem mais, ele fala o seguinte, e aí ele fala da traição de Pedro. E você, antes que aconteça tudo isso, você ainda vai me trair 3 vezes. Quando ele fala que Pedro vai trair ele 3 vezes, ele fala, não, eu não falei isso. Calma, não tem nada a ver. Então ele fala da traição de Judas, e Judas não precisava de ser ele o traidor, mas que aquela traição estava escrita, que era para acontecer. Mas não precisava que fosse o Judas, mas que era a vontade do Pai, então ele achou aquele que mais sintonizou com a necessidade. Assim acontece conosco. Muitas vezes Deus permite que o escândalo aconteça, né, como Jesus diz, que o escândalo é necessário. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. E acontece conosco. Porque vai ter que acontecer um escândalo em determinado momento. Quem é que vai ser a mão do escândalo? É aquele que tiver mais, com a sintonia mais ligada no fato que porventura vai acontecer ali. Aquele que está sem sintonia com o plano maior, aquele que está pensando com orgulho, com vaidade, pensando de forma inadequada, atraindo energias negativas. Então o escândalo vai passar por ele, vai ser através dele, porque ele sintonizou com a energia da situação. Pois não? Mendes, a gente acha muito interessante essa colocação nessa passagem de Jesus aqui por nós, porque ele escolheu gente simples, igual muitos de nós, trazendo as suas dificuldades. Eu poderia chegar e falar assim, não, eu só vou gente melhor, a gente já está na condição, mas ele é o povo, né? Ele veio semear no povo, e aqueles trabalhadores que somos nós hoje. Muitas vezes negamos como? Às vezes nos pensamentos mesmo, né? Nos ajuda sempre nessas reflexões aí, no nosso dia a dia. Pessoas comuns para ele trazer o seu evangelho e confiar que ali iria sair esse evangelho, apesar das traições, apesar das negações, apesar das dúvidas. Todos nós temos, né? Pois é, mas é isso mesmo, Jesus veio para os doentes. Ele mesmo disse, eu não vim para os sadios, vim para os doentes. E ainda tem uma outra fase lá nas bem-aventuranças que ele fala, graças lhe dou, meu Pai, por haver oculto isso dos sábios e dos doutos, e as ter revelado aos pequeninos. Por quê? São os pequeninos que são os humildes, que têm boa vontade, que querem aprender, que confiam em Deus, que sabem que Deus é o Pai, que não tem esse orgulho dos doutos, dos sábios, que se acham que são suficientes por si próprios e que jamais aceitariam uma força ou uma inteligência igual a deles, muito menos superior a deles. Então, esses evangelhos foram trazidos para os pequeninos, não foram para os sábios. Mas Jesus continua falando. Ele pega aqui uma parte que ele fala assim: os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, olha só, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificam com os despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominam a força, o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, com alegria para a glória de uma vida maior.
Então ele está pregando aqui essa humildade, que não ia pregar para os outros esse tipo de fala, né? Minha vitória é dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus, na divina construção das suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Aí ele que ele vai falar da traição de Judas, né? Ele fala: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Aí começaram a perguntar entre eles: quem foi, quem é que vai fazer isso? Sou eu, não sou? Né? Perderam a sintonia lá, a harmonia. O impacto de tais palavras provocou angústia e ansiedade nos apóstolos. O mestre, porém, lhes tranquiliza dizendo: não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia minha alma está pronta para a execução dos desígnios do meu Pai. Tranquilizando. E Jesus, que se mantivera em silêncio, ergueu o olhar para o filho de Cleófas e advertiu: Tiago, faze calar a voz da tua boca confiança na sabedoria que vos rege os destinos. Quando Tiago estava revoltado contra o que Jesus estava falando. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho, de todos nós que somos cristãos, que seguimos esse Evangelho, é estar sempre pronto para o chamado da providência. Não importa onde e como seja o testemunho da nossa fé, o essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. Então, a força da fé, da confiança, do entendimento. Mas para isso é preciso conhecimento. A fé não pode ser fé dogmática, não pode ser uma fé cega. Ela tem que ser uma fé raciocinada. A fé é aquele entendimento que nós temos através do conhecimento da verdade, que nos fortalece e que nos mostra qual é o nosso futuro em função do nosso presente, de como nós estamos vivendo esse presente, nós estaremos lá no futuro, esse futuro que Deus pregou, deixou pregado aqui para nós, quando Ele disse: há muitas moradas na casa do meu Pai, eu me vou para preparar-vos o lugar. Então o que Ele quis dizer? Que este universo está cheio de moradas, que todas as moradas são destinadas ao Espírito, que Ele iria preparar esse lugar. A preparação que Ele ia fazer, preparar o lugar no nosso coração, para que nós pudéssemos estar aptos a dar entrada, a entrar nesses mundos mais felizes, nesses mundos mais organizados, sair desse mundo de sofrimento, termos em nosso coração a condição de adentrarmos a esse mundo, estarmos vestidos com a roupa nupcial, como fala a parábola das bodas. Essa roupa nupcial, que é o nosso corpo espiritual, é a luz que nós vamos refletir. Essa luz que cada vez mais, dependendo do nosso crescimento, do nosso esforço em nos melhorar, do nosso esforço em seguir a lei de Deus, essa luz vai cada vez brilhar mais. E quando nós chegarmos à porta desses mundos felizes, nós estaremos vestidos com essa roupa nupcial. A porta se abrirá para nós. Então é isso que Jesus veio trazer para nós. Quando Ele fala: há muitas moradas na casa do meu Pai, eu me vou para preparar-vos o lugar. E quando estiver preparado, buscarei vocês para mim. E também serve para as muitas moradas nesse plano mesmo, porque nesse nosso plano, que é um plano de sofrimento, há lugares que é de sofrimento e
de pouco, de sofrimento menor, de sofrimento médio, de sofrimento grande, depende de cada um de nós. Porque nós temos que cumprir o nosso desígnio. Nós temos que reajustar a natureza nos momentos em que nós ferimos essa natureza. Nós temos que ter esse reajuste. Nós temos que ressarcir a natureza do prejuízo que nós estamos dando a ela quando nós não amamos o nosso semelhante, quando nós negamos um prato de comida, quando nós negamos uma roupa para quem não tem o que vestir, para quando nós não visitamos um doente no hospital, para quando nós não formos visitar um preso na prisão, não fomos levar o Evangelho aos pequeninos, aqueles que não têm acesso fácil. Tudo isso nos traz prejuízo, por isso nos faz ficar presos aqui, a esse mundo. Então o mundo melhor, um mundo onde o amor prevalece, ele só vai ser adentrado por espíritos cujo coração também só o amor prevalece, porque tem que haver a compatibilidade. Então Jesus veio mostrar tudo isso, e aí ele fala: não turbe o vosso coração, quando ele fala: há muitas moradas na casa do meu Pai, e fala: eu pedirei ao meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Então Jesus está dizendo que Jesus é um Consolador. Jesus veio consolar corações. Jesus veio para os doentes, significa que ele veio consolar corações, veio nos mostrar um caminho para que nós sigamos a lei de Deus. Esse Consolador que é Jesus, que não pôde explicar para nós na época todas as coisas. Na época Jesus falou muitas coisas por parábolas, exatamente porque a humanidade da época não tinha maturidade suficiente para entender muitas das coisas que precisava de ser dito. Então ele disse muitas parábolas, mas ele disse: esse Consolador que eu pedirei ao meu Pai para vos enviar vai ficar convosco para sempre. Ele ia mandar esse terceiro Consolador que ficaria conosco para sempre, que nos relembraria tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele ensinou e muito mais, e nos ensinaria muito mais. Por que relembraria? Porque todas essas mensagens que vêm de Jesus para nós, todas as mensagens que existem nas Escrituras, nos livros sagrados, são lembretes. Porque a lei está dentro de nós, porque nós temos consciência, porque nós sabemos o que é o certo e o que é errado. Então, se nós sabemos o que é o certo e o que é errado, e a lei está dentro de nós, por que nós não cumprimos essa lei? Porque nós muitas vezes esquecemos e muitas vezes demos costa para ela. Não nos interessa seguir essa lei, porque ela está me tirando situações atrativas do mundo material, está me fazendo abrir mão de situações que me agradam. Por isso eu vou virar as costas para essa lei. Por isso foi necessário que viessem os Consoladores e todos os lembretes que nós tivemos até hoje. Todos os profetas, Moisés, o Cristo. E o Cristo veio ensinar com mais clareza quando ele mostra como é a lei do amor. Como ele simplificou a lei de Moisés, os 10 mandamentos, em só 2 leis. 2 leis fáceis de seguir, são só 2. Facilitou a vida de toda a humanidade. 2 leis que mesmo assim a gente não consegue seguir direito. A gente ainda tropeça nela. Que é a lei do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo.
Amar, e Jesus não completa. Amar como eu vos amei. Porque Jesus ama e amou de forma diferente do que a gente pensa muitas vezes. Amai como eu vos amei. Jesus é um amor completo, total, sem distinção, sem nenhum entretanto. É um amor livre para todo mundo. Esse é o amor que Jesus ensinou para os apóstolos. E aí ele diz: pedirei um outro consolador, que virá no momento certo. Porque é claro que ele não ia pedir um consolador naquele momento, logo em seguida, porque o povo, ele deixou de falar muitas verdades porque a humanidade não tinha maturidade para compreender. Então, no momento certo, virá esse outro consolador. Então, Jesus vem trazer esses ensinamentos tudo na última ceia. E aí ele fala com os discípulos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, porque os ensinamentos da terceira revelação, do outro Consolador, veio trazido pela espiritualidade superior, esse Espírito da verdade que Jesus mandou. A equipe de Jesus que comanda esse planeta, que se intitulou o Espírito de verdade, são espíritos superiores. Por isso nós não vemos, mas nós recebemos os ensinamentos, não é? Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então ele sempre ensinava aos apóstolos essas verdades que ele não falava para os outros, para o povo, mas os apóstolos já tinham condição de compreensão. Mesmo assim, eles ainda ficavam na dúvida de muitas coisas que Jesus falava. E aí, o que acontece? Quem falou mais? Aí, concluídas essas alucinações sobre o pão e vinho, sobre a traição, sobre o Consolador, os discípulos começaram a discutir de novo um outro tema. Quem que é o maior no reino do céu? Quem que é o primeiro? Quem que vai sentar à direita do Cristo? Quem vai sentar à esquerda? Quem que é o maior no reino dos céus? E ficaram discutindo: tem que ser assim, quem é o patrão, o servo? E Jesus, vendo aquilo, quando ele se levanta, pega a toalha, tira a roupa, põe uma toalha e vai lavar os pés dos apóstolos, demonstrando um ato de humildade. E ele fala: eu sou o mestre, mas estou aqui para lavar os pés de vocês. E aí o Pedro, mais uma vez: não, meu mestre, meu pé você não deixa lavar, não. Aí Jesus fala com ele: se eu não lavar os seus pés, você não estará comigo. E aí Pedro fala: então, mestre, pode lavar meus pés, minha cabeça, meus braços. Aí ele fala: aquele que já está limpo só precisa lavar os pés, não precisa lavar mais nada. Vou comentar uma coisa com os seus homens. Eu estou aqui pensando como que a espiritualidade ela nos auxilia, né? E assim, o senhor está falando aí agora, nós estávamos lá em cima, nós falamos lá em cima, estávamos lá em cima. Então esse é o tema certo mesmo. Olha aí. Isso mesmo. Então, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos
e enxugaram-os com a toalha. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Jesus falou para ele. Disse então Pedro: não só os meus pés, mas também as minhas mãos, a cabeça, pode lavar tudo. E Jesus disse: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabes porque bem sabia ele que havia traição. Por isso diz: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa. E aí, com esses ensinamentos, Jesus veio trazer, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, desde o primeiro capítulo, onde está escrito lá: não vim destruir a lei, há muitas moradas na casa do meu Pai. Vou pedir a Deus, nosso Pai, que vos envie outro Consolador. Ele veio explicando isso aos discípulos. E ainda disse para eles: olha, vocês vão sair ao mundo. Porque quando ele disse que ia ser crucificado, os discípulos ficaram apavorados, né? E ele disse: vocês vão sair, ainda falou de dois em dois, para que vocês possam um apoiar o outro. Saia cada um para um lado, vocês vão de dois em dois. E aí deu outra alerta: mas não vá aos gentios. Não vá aos gentios. Por quê? Porque os gentios era aquele povo que a Mara disse ali, que não quer saber de nada. É aquele pessoal de cabeça erguida, que era não tinha vontade nem atenção para os ensinamentos do Cristo. Então ele falou com os apóstolos: não vá lá não, precisa deles, eles vão aprender na hora certa, no momento certo eles aprenderão. Não vá lá porque vocês vão perder tempo, perder caminhada de ir até eles. Vá para os outros que são os humildes. E aí deu essa lição a todos os apóstolos. E naquela noite ele saiu, depois desse momento, para fazer as suas orações lá no Monte Sinai, no Monte das Oliveiras. E ele chamou os apóstolos, Tiago, João, me parece, e Tiago, João e Mateus. Subiram ao monte com ele. E ele foi fazer a oração. Subiu lá, eles ficaram aqui e falaram: vamos fazer a oração. E quando eles estavam orando, os discípulos dormiram e Jesus continuou lá orando. E os discípulos acordaram com a chegada dos soldados trazidos por Judas. E ali Jesus foi capturado e foi levado preso. Então essa foi a última ceia que Jesus fez com esses apóstolos. Então essa ceia que comemora a Páscoa vem nos mostrar que a ceia dos judeus, como eu disse, comemorava a saída dos judeus da escravidão dos egípcios. E a ceia de Jesus vem nos mostrar a libertação nossa que Jesus veio trazer da matéria grossa, da matéria primitiva, do jugo da matéria, dos nossos apegos, das coisas materiais, da necessidade de nós tirarmos do nosso coração. Ele se imolou por isso. Ele é chamado Cordeiro por causa da analogia do Cordeiro lá do Velho Testamento, que foi imolado, que era uma das
das atitudes da Páscoa lá nos judeus, ele era o Cordeiro que deu corpo e sangue, mas não o corpo físico, o corpo que é a doutrina que ele veio nos ensinar, que é o Evangelho que ele trouxe. O corpo do Cristo é o propósito da sua vida aqui, é aquilo que ele se propôs a fazer para nos salvar quando nos mostrou o caminho, quando nos deu as regras para que a gente caminhasse corretamente, para que nós pudéssemos aprender a amar o nosso próximo, a ser caridosos. Nos ensinou que fora da caridade não há salvação, que é o lema do Espiritismo, porque a caridade, como entendia Jesus, é uma caridade ampla. A caridade é o símbolo de toda a doutrina do Cristo. Os ensinamentos do Cristo, os 10 mandamentos, ele tem, são 3 mandamentos que diz respeito a louvar o Pai, ao Pai que está lá no céu, Deus nosso Pai, a louvá-lo, a respeitá-lo, a reconhecer o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele cuida de nós, o quanto Ele não nos deixa sozinhos. E os outros todos é amar o próximo. Amar o próximo é o que a caridade nos diz, é ser benevolente, é ser indulgente, é considerar o outro irmão mais importante do que nós mesmos, é doar a quem não tem o pouco que temos, para que não falte a ninguém, é ser indulgente, é não julgar pedra no outro, entendendo a sua situação de desconhecimento da lei, é ensinar para ele, é mostrar com carinho o quanto ele está errado, sem julgá-lo, porque nós temos que lutar contra o mal, não contra quem fez o mal. Quem fez o mal é nosso irmão, que fez por ignorância. Então nós temos que condenar é o mal feito, é mostrar que não deve ser feito e condenar esse mal, mas não aquele que cometeu o mal, porque aquele que cometeu o mal é nosso irmão, e nós somos iguais. Pode falar. Você está falando que a caridade é a gente amar o próximo. Sim. Não é isso? Sim. Mas acontece o seguinte, eu estou fazendo caridade não. Eu vou com as pessoas, mas eu não consigo amar a mulher que meu ex-marido. Mas isso é... Eu tenho raiva dela. Mas você consegue, com o tempo você consegue. Começa a fazer oração para ela. Com o tempo você vai adorar ela, você vai ver. Esse marido vai. Você vai chamar ela para passear, vem cá, não. É só não ter confiança. Deus é justo, ele sabe o que faz, ele sabe mexer no coração da gente. Ele vai amolecendo o coração nosso lá devagarinho, até chegar no momento que você vai fazer isso. Mas não precisa ter pressa, não. Nós temos aí muito caminho pela frente. Você vai conseguir. Você ainda vai lembrar disso, falar assim, eu lembro que eu falei que eu não conseguia, agora olha só, a melhor amiga que eu tenho. Escreve isso aí, escreve. Mas então, meus irmãos, essa ceia, né? Essa ceia de Natal, aliás, de Páscoa, essa Páscoa que a gente vai lá comer o ovinho com o coelhinho da Páscoa, ovinho de chocolate e tudo, para manter a alegria da família, é válido, é claro, mas nós não podemos esquecer o real significado, que é comemorar Jesus nos trazendo a libertação também, a libertação do jugo da matéria, essa libertação que nos vai abrir o caminho para mundos melhores, para mundos mais felizes. Essa é a verdadeira Páscoa. Se nós fizermos isso, seguirmos essa orientação, termos fé, confiança em Deus e considerar Jesus o nosso irmão maior e mais experiente, o irmão mais velho, e seguir as suas orientações, nós vamos nos sentir felizes mesmo nas dificuldades. Mesmo nas dificuldades. A gente não vê muita gente aí
a gente vê comentário, já vi várias pessoas falar assim, nossa, eu vejo aquele irmão ali, eu estava observando ele, a vida dele é um sofrimento, ele passa por isso aqui e tal. Mas você chega perto dele, ele está alegre, sorrindo, você conversa com ele te conta caso, ele tem uma esperança, e a gente vê que a esperança dele não é esperança material, porque muitas vezes ele é aleijado, muitas vezes ele não tem condições, que a gente sabe que não vai mudar o quadro, mas ele está com aquela esperança em Deus, confiança, alegre, você conversa com ele, brinca, pega o violão, toca junto com ele, canta, e não demonstra que está passando por sofrimento. Mas a gente vê outros também que só porque sofreu algum tipo de contrariedade já fica xingando Deus, que eu sou assim, eu sou assado, não mereço isso, que Deus não olha para mim, que Deus é ingrato, que fulano está fazendo macumba contra mim, que... A gente vê isso toda hora, a falta de fé, a falta de confiança. Então essa libertação que Jesus trouxe para todos nós é exatamente a gente deixar essas coisas fora, confiar no Pai, confiar em Jesus, que está lá no comando do nosso planeta, sem medir esforços nenhum para que nós sejamos felizes. Mas é claro que a nossa parte tem que ser feita, depende de nós. E ele trouxe a receita, ele mostrou como que é. Nós temos, vamos espalhar esse Evangelho de Cristo para todos. Como que eu espalho o Evangelho para todos? Não é na esquina falando para os quatro ventos, não. É vivendo esse Evangelho, servindo de exemplo. Quando eu vivo o Evangelho e as pessoas me veem agir de acordo com a lei divina, elas vai mudar alguma coisa na forma de pensar delas. Talvez não no momento, na mesma hora. Mas quando eu vejo uma pessoa fazendo bem, quando eu vejo uma pessoa agindo de acordo com aquilo que eu já li no Evangelho, que eu sei que faz parte da lei, eu saio dali pensando, aquele irmão ali já está bem lá na frente. Olha, ele pode ter outros defeitos que ele ainda não conseguiu vencer, mas ele está caminhando. E é isso que nós temos que ver. Cada passo que nós dermos no nosso dia a dia em demonstrar que nós estamos seguindo esse Evangelho do Cristo, que nós estamos nos esforçando para seguir, como eu disse aqui para a nossa irmã, você não consegue agora, mas eu vou me esforçar, vou fazer uma prece para ela todo dia, que a hora que eu dormir, vou fazer a prece da Maria para ela. Você vai ver que esse sentimento de raiva vai começar a sair do seu coração, aos pouquinhos. Não tem pressa. Nós somos espíritos eternos. Não, ou para frente, pode ser. Nós somos espíritos eternos. Não precisa de pressa, mas precisa de dar o primeiro passo. Precisa de sair do lugar. Porque se nós ficarmos parados no mesmo lugar, nada acontece. Só depende de nós. Só depende de nós. Aquela festa de bodas que está preparada para nós, se nós estivermos fazendo a nossa parte, quando nós chegarmos lá nas portas, se abrirão, e nós estaremos com aquela veste brilhante, ofuscando a vista das pessoas, que é o nosso corpo espiritual. Nós estaremos com ele lá, porque o Espírito, onde ele vai, ele leva o corpo espiritual, e esse corpo espiritual está ali demonstrando para todo mundo quem ele é. No mundo espiritual, nas várias moradas da casa do Pai, nós não enganamos ninguém. A nossa veste vai mostrar quem somos. Então vamos cuidar de cada dia, no dia a dia, a gente adquirir uma pedrinha brilhante para a nossa veste no céu. Vamos enfeitar cada dia uma pedrinha brilhante, bonitinha, a cor bem clarinha. É isso aí. Então, espero ter trazido uma abordagem que deu para a gente fazer uma analogia boa dessa última ceia, da Páscoa, né? Chegamos no final ali, agradeço a atenção de vocês, me desculpem qualquer falha aqui, e obrigado a todos que participaram. Obrigado a vocês.
Bom, meus irmãos, que bom, né? Que maravilha. A Páscoa, ela toma um sentido talvez diferente para a gente, né? E que tal não esperar, como é o momento de ser? Que tal a cada refeição, a cada alimento que reunimos com a nossa família, lembrarmos dessa Páscoa, desse sacrifício do Mestre, junto a cada um de nós? Será que nós precisamos esperar um ano para viver essa Páscoa? Ou podemos vivê-la 2, 3 vezes por dia? Esse sentido, essa busca de viver essa comunhão. Fica aí o convite. Domingo talvez seja a data oficial, mas para nós, para aqueles que amamos, aqueles que estão na nossa família, pode ser a cada momento que sentarmos perto uns dos outros, a gente lembrar o que o Cristo deixou para a gente na mente desse sacrifício. No mais, agradecer a Jesus por essa oportunidade. A nossa campanha de arrecadação de alimentos, ela continua. Aqueles que tiverem condições de trazer, é uma campanha continuada, porque continuadas são as necessidades daqueles que batem a porta, pedindo, socorrendo, pedindo socorro, pedindo ali talvez um leite, um pão, um arroz, um feijão, para aquele filho que ele deixou em casa, para que ele possa voltar talvez naquela mesma noite e ter esse sentimento de Páscoa dentro da sua casa. Então, quem tiver essa condição, e também a casa nos oferece, continuadamente, a oportunidade de passarmos aí para uma conversa fraterna, nas reuniões públicas. Nas quartas-feiras temos orientação espiritual. Então temos muitos recursos também que vêm do plano maior da vida em benefício e socorro a cada um de nós. Basta informar-se na recepção. Mas tem um recado aqui, que esse aqui faço questão de trazer em destaque com vocês, que é a noite do macarrão. Vamos transformar talvez essa noite nossa de macarrão em uma Páscoa coletiva entre os frequentadores da Fraternidade Espírita Irmão Miramês. É uma oportunidade também, né? Então no dia 20 de abril, os convites estão aí espalhados. A venda dos ingressos acontece aqui na biblioteca, também no Simbra. É só pesquisar lá no Simbra se quiser comprar por lá, por Noite do Macarrão. Se você tem alguém que quer que te acompanhe, mas que não vem aqui na casa, está distante, e que vai poder estar esse dia presente, fala com ele, vai lá no Simbra. Procura por Noite do Macarrão, que você vai encontrar, e a gente vai encontrar lá nessa noite. Então, agradecendo, meus irmãos, agora no final nós temos o passe. Vou te dar pressa, nós temos o passe, que acontece logo no final da reunião. Se você sentir essa necessidade, aguarde na fila em silêncio, em oração, que vai ser conduzido à cabine e você vai estar aí tomando o passe, se você assim sentir essa necessidade. O médico vai fazer a prece final para a gente e eu creio que ele tem mais um recadinho. 2 recados. Primeiro, sobre a noite do macarrão. Sabe, esse evento, a gente tem alguns gastos, a casa vai ter alguns gastos. Tem que alugar mesa, alugar toalha, alugar talheres e outros equipamentos para fazer esse evento. E a gente pede, se quem puder dar uma contribuição através do Pix, pode ser na biblioteca também, para a gente comprar essas coisas, ter como fazer esse aluguel de mesa, de cadeira, lá no espaço onde vai ser a festa, e para facilitar um pouco, aliviar um pouco essas despesas para nós aqui da casa. Se quem puder fazer essa contribuição, a gente agradece muito. Outro recadinho é que a evangelização acontece aos domingos. Hoje nós temos a evangelização infantil, a pré-mocidade e a evangelização de bebê. Todas, durante a palestra, tem
né, na segunda e quarta, e agora aos domingos também, pela manhã, nós temos as 3 evangelizações. Tá? Mas vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai, manter a vibração, agradecer a Jesus pela essa oportunidade, agradecer a espiritualidade amiga, irmão Miramês, a equipe do plano espiritual que nos ajuda, que nos intui, pelo trabalho realizado. Que Jesus possa nos envolver a todos os 2 planos de vida, envolver os nossos corações em paz e serenidade e conduzir-nos aos nossos lares em segurança. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado.